Boa noite, irmãos. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu queria começando a agradecer aqui meu primo Vitor pelo convite e também a esta igreja por ter abrido as portas para a gente estar aqui um pouco compartilhando o Evangelho, o ensino, a palavra do Senhor. Espero que nesta noite o seu coração, o meu coração, esteja aberto para receber essa palavra vindo do Senhor. Amém? Então, como meu primo já me apresentou parcialmente, me chamo Guilherme Travasso, para aquele que não me conhece, tenho 24 anos de idade, estou ali reunido com os irmãos na Igreja Casa de Oração da Rua Buarque, em Itaperuna, e sou casado com a Raíssa, minha querida esposa, que também está me acompanhando junto com meus pais, meu primo também ali, meu tio, o Zazão está aqui também, Eu agradeço a presença de todos. Fico muito feliz de poder estar aqui pela primeira vez, falando na Igreja Batista, A primeira vez minha, não só aqui, mas também na Igreja Batista, E logo fico muito feliz por isso, porque mostra que a salvação do Senhor que nos salva, ele é muito maior do que às vezes uma placa de denominação, Eu sempre tento pregar isso, a unidade dos irmãos do Senhor Jesus Cristo, E irmãos, só para deixar explicado, eu estou fazendo um vídeo dessa pregação, porque eu estarei postando no canal da Casa de Oração depois, Alguns irmãos gostam de acompanhar os estudos, as pregações, e também neste canal você encontra alguns vídeos meus que eu faço mensalmente lá na igreja, são estudos bíblicos falando sobre o futuro, Você sabia que na teologia, aquela área que estuda a palavra de Deus, tem um local específico só para estudar profecias bíblicas? Sabiam disso? Vocês sabem qual que é o nome que se dá para esse tipo de estudo na teologia? Escatologia. Então, tenho me especializado em escatologia, faço alguns trabalhos escatológicos e eu tenho focado meu ensino nisso, estudar as profecias bíblicas, a volta do Senhor, o arrebatamento, juízo final, destruição da terra, Gog e Magog, e diversas coisas que a palavra de Deus nos ensina e que às vezes a gente fica por fora. E se eu falasse para você que tem uma maneira de a gente estudar esses assuntos que às vezes são tão difíceis, tem muitas controvérsias, tivesse uma maneira de estudar isso de forma mais fácil, de forma visual. O livro de Apocalipse é tão difícil. Então eu faço um trabalho junto com outros irmãos já há quase 2 anos, chamado Mapa Plano Divino através dos séculos. Esse mapa contém ali várias ilustrações de uma única imagem, com referências bíblicas, ao qual você pode usar ali para estudar a palavra de Deus. Eu iria mostrar ele rapidamente, você coloca para a gente ver aqui, muito rápido aqui, eu vou passar para você ver ele. Não estou fazendo propaganda, não vendo esse mapa fica disponível para quem quiser ele, Por exemplo, Guilherme, comecei a estudar a Bíblia agora, só que está muito difícil de entender, eu queria muito estudar as profecias bíblicas, mas está difícil, está complicado. Então esse mapa pode te dar uma ajuda. Esse mapa, ele desde o seu início, ele conta toda a história descrita ali na Bíblia, passando ali pelos 7 dias da criação, os 6 dias da criação, Jardim do Éden, as dispensações, tem tudo aqui ilustrado, com passagens bíblicas, e outras coisas também do futuro, como eu disse, as profecias bíblicas, quando diz respeito, por exemplo, à grande tribulação. Você já deve ter ouvido falar desse termo, grande tribulação, está ali no livro de Apocalipse, a besta, falso profeta, os cavaleiros, tudo está aqui ilustrado neste mapa. Para ter acesso a ele, é só me pedir depois, ou também no link do vídeo que está sendo gravado, vai estar aí o link para você acessar esse mapa. Mas enfim, depois se os irmãos quiserem estudar um pouco mais profecias bíblicas, peguem esse mapa e sei que vai ser útil. Pode voltar lá para o nosso slide? Irmãos, vamos abordar aqui o tema que nos foi proposto. Dignos de Cristo. E eu confesso, irmãos, que ao estudar e ao preparar esse estudo, tocou comigo a palavra do Senhor. Porque esse ensino, esse estudo, ele tocou no meu coração, me confrontou, me fez repensar quem eu tenho sido para o Senhor, qual tenha sido a minha utilidade para o reino. E minha oração, irmãos, é que ninguém saia daqui da mesma maneira do que aqui chegou. Amém?
Então vamos lá, vamos ler a passagem. Está lá em Filipenses capítulo 1, até coloquei ele já, Filipenses capítulo 1, verso 27, que diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou eu indo aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela palavra do Evangelho. Guilherme, mas em qual contexto está escrito esse versículo? Quem está escrevendo? Para quem é essa passagem? Bom, irmãos, essa passagem está no livro de Filipenses, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja que ficava em Filipos. E eu até botei aqui também um slide, pode passar para o próximo slide, só para a gente poder contextualizar esta carta. Aqui não vai estar dando para os irmãos verem, mas aqui eu coloquei toda a rota da segunda viagem missionária de Paulo, é onde ele para lá em Filipos. Algum irmão lembra o que aconteceu ali em Filipos, quando Paulo chega lá em Atos 16? Algum irmão lembra? O carcereiro de Filipos, mais o quê? Uma menina que foi liberta de espíritos demoníacos. A cidade de Filipos era uma cidade romana, estava dentro do governo romano, era a capital da Macedônia, de uma região que tinha ali, né? Ela era como se fosse uma miniatura de Roma, porque lá residia pessoal que trabalhou para Roma, do exército, e se aposentava e era enviado para essa cidade. Chegava nessa cidade, são senhores ricos, então eles queriam ter ali um pedaço de Roma naquela cidade de Filipos. Então Paulo chega a primeira vez lá. Vocês lembram da história que lá não tinha sinagoga onde ele iria levar a palavra do Evangelho? Ele vai à margem do rio, conversa com Lídia, Lídia se converte, a casa de Lídia se converte, depois ele livra uma menina possessa de demônios, depois ele vai preso, é chicoteado por causa do nome do Senhor, e lá na prisão, à meia-noite, ele está cantando, ele e Silas, preso, na cadeia. E sabe o que acontece depois? Vocês lembram o que acontece depois deles louvarem o Senhor ali? As portas se abrem, acontece um terremoto. Aí o carcereiro que estava vigiando eles vai se matar, porque naquela época, se eles perdessem um preso, era digno de morte. Um carcereiro que estava ali, um cidadão romano, na hora que ele ia se matar, Paulo fala: calma aí, meu amigo, não se mata não, a gente está aqui ainda. Aí então o carcereiro faz aquela pergunta: senhores, o que eu faço para ser salvo? E Paulo responde para eles, Paulo e Silas: creia no Senhor Jesus e tu e a tua casa será salvo. E esse contexto Paulo chega em Filipos. Depois de 10 anos, Paulo já tinha saído de Filipos, já tinha sido fundada uma igreja naquela cidade, ele envia essa carta. Ele envia essa carta para Filipos. Aí eu peguei o capítulo 1 de Filipenses e dividi ele em 4 partes. Pode colocar o próximo slide. O resumo do capítulo 1 de Filipenses, do verso 3 ao verso 11, Paulo demonstra a sua felicidade por eles, a sua alegria, falando que ele sempre ora pelos filipenses, a sua alegria por eles. Do versículo 12 ao 19, o Paulo ele está preso no momento que ele está escrevendo essa carta, ele está preso em Roma, e ele fala assim: meus irmãos, a minha prisão tem sido útil, porque muitos da guarda pretoriana que me cercam têm sido evangelizados, porque eu estou preso aqui. Estou preso por causa do nome do Senhor. Paulo não estava preso porque tinha matado, Paulo não estava preso porque tinha roubado, mas ele estava preso porque ele proclamava o nome de Cristo. Paulo estava preso e escreve essa carta, não só essa como outras. Então Paulo ele fala ali que essa prisão dele não está servindo apenas para ele proclamar o Evangelho para aqueles guardas, mas também porque estava incentivando outros irmãos a pregar o Evangelho com ousadia. Nós devemos lembrar, irmãos, que naquela época não era tão tranquilo assim a gente abrir uma porta de uma igreja, ficar reunidos assim, publicamente, falando da palavra de Deus. As pessoas que explanavam o Evangelho, a mensagem da salvação, eram perseguidas, às vezes até dignas de morte, como muitos foram, não é? E a quarta parte, a terceira parte que eu dividi, o capítulo 1 de Filipenses,
do verso 20 ao 26, é onde ele vai falar aquela famosa frase, que viver para Paulo é Cristo e morrer para ele é lucro. Paulo fala que ele não sabe o que vai acontecer com ele naquela prisão, mas ele fala da felicidade. Ele, irmãos, fiquem tranquilos, porque eu sei que se eu morrer aqui nessa prisão, é muito melhor, porque eu vou estar com o Senhor. Esta é a segurança, irmãos, daquele que tem a Cristo como esperança de salvação. Sabia que você também pode ter essa esperança? Sabia que no momento da sua morte, vendo que não tem mais saída para você, você pode ficar feliz e falar com certeza: eu vou estar com Cristo eternamente? Sabia disso? Creia no Senhor Jesus e será salvo. Tenha essa certeza. É a certeza que Paulo tinha. Ele fala: irmão, se eu morrer aqui na prisão, fiquem tranquilos, porque partir e estar com Cristo é muito melhor. Mas se eu continuar vivendo, eu vou continuar vivendo para agradar ao Senhor Jesus, porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Está escrito ali nesse trecho. Então, por fim, essa passagem que nós lemos, que está do versículo 24, versículo 27 até o 30, Paulo faz exortações aos irmãos de Filipos. Faz exortações para ele. Então, sabendo desse contexto, Paulo estava escrevendo essa carta de onde? Eu falei aqui, da prisão, estava preso em Roma. Tendo em vista que Paulo está escrevendo para esses irmãos de longe, tendo em vista que Paulo mostra a sua felicidade por estar preso pelo nome de Cristo, tendo em vista que Paulo falou para que ele pode morrer, e para ele isso não seria ruim, ele pode continuar vivo. Ele fala assim: acima de tudo, vivam de maneira digna do Evangelho. Eu morrendo ou eu vivendo, vivam de maneira digna do Evangelho. Aí você pode pular para mim 2 slides aí, para a gente, que um slide ia estar repetindo aquela passagem. E esse slide aí, eu queria fazer essa pergunta: o que significa digno? O que significa essa palavra? Quem teria uma resposta bem rapidinha para a gente poder ter uma ideia? O que significa ser digno? Ser merecedor. Muito bem, pode passar para o próximo slide. Obrigado. A palavra digno vem do grego axios. Eu sempre gosto, irmãos, de lembrar, de entrar no grego um pouquinho, porque a gente vê que o grego é a língua que a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito. E o termo ali naquela frase, naquele versículo de Filipenses, para digno, é axios, e significa merecer ou algo equivalente. Zezão, lembra daquela balança antiga, aquela balança que tinha 2 pratos? Você tinha que botar 1 quilinho, que era o fiel, eu acho que chama, eu não cheguei nessa época não, mas tinha essa balança, né? Você botava 1 quilinho, aí botava 1 quilo de outra coisa e tinha que deixar equilibrada. Ser digno é mais ou menos isso, é você ser merecedor, estar equivalente para aquela coisa. Só que, pode passar para o próximo slide. Então, o que significa ser digno do Evangelho? Preste atenção na pergunta. Ou até mesmo ser digno de Cristo. O que significaria isso? Significa ser merecedor de Cristo. Mas espera aí, usa esse verbo merecer com muito cautela. Porque, irmãos, nós sabemos que para a salvação não existe atos meritórios para que a gente possa ser justificado perante Deus. A Bíblia diz isso claramente em toda a palavra de Deus. Próximo slide. Lá em Efésios capítulo 2, verso 8 a 9, ele é bem claro, quando ele fala assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. A salvação é pela fé. Repito, a salvação é pela fé. Isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus, é um dom de Deus. A salvação, então, ela é conquistada ou ela é ganhada por Cristo? Ela é ganhada. Ele nos dá a salvação. É para quem crê. E ele fala ainda: a salvação não é o resultado do esforço de vocês. Então, alguém praticando a lei, alguém sendo bom, alguém sendo honesto, dedicou sua vida para fazer coisas boas, mas essa pessoa não aceitar Cristo, essa pessoa, por ser boazinha, ela vai ter a salvação? Segundo a Bíblia, não. Porque a Bíblia fala que não tem ninguém bom.
A Bíblia fala que por mais que eu me esforce por ser uma pessoa boa, eu ainda não consigo me justificar perante Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, Romanos 3 fala. A salvação ela só é conseguida através de você reconhecer como pecador. Senhor, eu não sou digno da sua salvação, eu não mereço, eu não tenho capacidade de buscar ao Senhor, mas eu creio que Cristo morreu na cruz para me salvar. Aí você pode dizer que você é justificado perante Deus, porque o Senhor Jesus não toma o pecador por inocente. Deus não pode simplesmente passar a mão na sua cabeça e falar assim: Vantuí, você foi um cara muito honesto, você foi um cara bom, você foi um cara justo, já que você foi bom, Vantuí, eu vou passar a mão na sua cabeça, entra para o céu aí, você foi salvo. Não é assim, irmãos. Para o meu pai que é um pecador, para mim que sou um pecador, ser salvo, alguém teve que pagar o preço, alguém teve que sofrer por causa de mim. E quem é essa pessoa que sofreu por nós? Quem? Mais uma vez, irmãos, nós estamos animados. Quem foi que sofreu por nós? Jesus. Esta é a salvação, este é o Evangelho. Pode passar para o próximo slide. Então, olha só, para me demonstrar para você o que seria então ser digno do Evangelho de Cristo, já que não dá para nós merecermos a salvação, merecermos Jesus, porque somos pessoas boas, eu vou usar ali uma parábola do escravo. Essa parábola não tem na Bíblia, tá? Eu vou contar só para ilustrar o que significa ser uma pessoa digna. Prestem atenção na história e vocês vejam se esse escravo pode ser considerado digno ou não. Pois então, um senhor foi até um mercado de escravos, encontrou o homem mais fraco, inútil à vista de todos, aquele homem desprezível, sujo. Esse senhor então tirou um alto preço e pagou por esse escravo. Levando esse escravo para a sua casa, ao contrário de muitos, e ao invés de ele explorar esse escravo, ele fala assim: ó, agora você é liberto, eu te comprei, mas você está livre, você não é mais escravo. Só que o escravo, deparando com tão amor que teve esse senhor por ele, o escravo fala assim: meu senhor, eu não quero ir para longe não, quero continuar contigo. A minha atitude perante essa compaixão sua, eu quero me tornar escravo e dedicar agora a minha vida para te agradar, por tão grande amor que você me amou. Irmãos, eu pergunto para vocês, a atitude desse escravo quanto à sua libertação, podemos dizer que foi uma atitude digna da libertação? Agiu de modo digno para o seu Senhor. Assim também, irmãos, nós, quando fomos salvos do nosso pecado, através de crer em Cristo, através do ato salvador de Cristo, quando o Senhor Jesus nos libertou, e nós depois disso decidimos viver uma vida coerente com o que professamos, isso é ser digno de Cristo. Não é que eu fiz para merecer, salvação não é por mérito, mas é porque depois de eu saber, poxa vida, Vitor, eu era escravo do pecado, poxa vida, o Senhor me libertou, o Senhor me salvou, agora eu quero viver, Vitor, eu quero gastar a minha vida por Ele, quero viver a minha vida dedicada a Ele. Isto é ser digno do Evangelho. Amém, irmãos? Amém. E olha só, mais interessante, pode passar a próxima. Esse aí a gente já respondeu, né? Pode passar, né? O escravo foi digno, ele é considerado digno, não porque ele merecia a liberdade, mas porque ele tomou uma atitude de servir ao seu Senhor depois de ser liberto, né? Pode passar o próximo slide. E eu faço a pergunta para cada um que está aqui: será que estamos vivendo uma vida digna do Evangelho de Cristo? Pense com você mesmo. Será que estamos vivendo de uma forma digna de Cristo? Será que estamos dedicando o nosso precioso tempo para agradar aquele Senhor que nos libertou? É uma pergunta que cada um deveria responder para si.
Você pode responder: Guilherme, mas eu estou sem tempo. Ah, Guilherme, eu não consigo ensaiar os hinos, não consigo ensaiar porque eu não tenho tempo. Guilherme, eu não consigo ir no estudo bíblico porque eu não tenho tempo. Não consigo ir na visita porque eu não tenho tempo. Não consigo ajudar o meu irmão a fazer uma visita porque eu não tenho tempo. E isso tem sido o mal desse século. A gente nunca tem tempo para nada. Aí o pastor chama: irmãos, vamos fazer uma reunião, vamos evangelizar, vamos sair pelas ruas, pregando a palavra do Senhor. Ah, pastor, mas eu estou sem tempo. Acho que muita gente já deve ter dito isso para alguém: eu estou sem tempo. Vamos estudar a Bíblia? Não, estou sem tempo. Irmãos, nós temos tempo sim, só que a gente administra mal esse tempo. Lá em Efésios capítulo 5, verso 15 a 16, não preciso colocar não, vou ler aqui para a gente. Diz assim, Paulo falando para eles: portanto, tenha cuidado com a maneira como que vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, remindo bem o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, Paulo nos aconselha a medir, a remir bem o tempo. E você fala assim: poxa, Guilherme, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu tenho família, eu trabalho, eu estudo, eu jogo bola, tanta coisa que eu faço. Que hora que eu vou tirar para sentar, para dobrar o joelho e orar? Que hora que eu vou ler, meditar na palavra de Deus? Que hora que eu vou me aprofundar, mastigar, engolir, comer a Bíblia? Não tenho tempo. Faço o próximo. Irmãos, olha só essa imagem. O que isso aqui representa? Essa imagem abstrata. O que isso fala dentro de você, essa imagem? O que tem ali naquela imagem? Um celular, uma pessoa. E eu percebi isso na minha vida, que eu estava sem tempo, porque às vezes o tempo livre que eu tinha, eu estava no celular. Mas eu acho que não é só comigo que isso acontece. Será que foi só comigo que isso acontece? Será que tem alguém aqui que olha: poxa, Guilherme, realmente, eu percebo que eu fico muito tempo no celular. O dia passa voando. Será que é só eu, irmãos, que sinto isso? Eu acho que não, né? Porque é uma verdade, irmãos. Olha só essa imagem que interessante. Uma pessoa... É uma imagem que transmite para mim um sentimento de assim, uma pessoa que está intoxicada por redes sociais. Uma coisa que eu estava assim também. A cabeça rodando, porque a pessoa que ela está mexendo no celular, ou até esses vídeos curtos que são projetados para nos travar. Esses vídeos curtos não te deixam focar em algo, não te deixam aprender algo. É todo momento você rolando, descendo. O Facebook não acaba, o Instagram não acaba, o TikTok não acaba, o Kawaii não acaba, o Shorts do YouTube não acaba. E aí você fica rolando, quando vai ver já é 1 hora. Já se passaram 2 horas, já se passaram 3 horas, você não orou, não meditou, não se alimentou espiritualmente, não fez nada útil para o reino, não fez nada útil para o seu Senhor que te libertou, porque o seu tempo estava todo contido no celular. Intoxicação de rede social. E é o que a gente tem vivido nos nossos dias. Aí eu analisando, falei: meu Deus do céu, gente, eu não estou conseguindo me dedicar aos meus estudos, não estou conseguindo ter um tempo de qualidade com o Senhor em oração. Aí eu fui perceber, acordava de manhã cedo, aqueles 30 minutos, aqueles 40 minutos antes de ir para o serviço, sabe o que eu fazia? Entrava no Rios, por exemplo, e ficava lá rodando o dedo lá, reportagem, futebol, notícia, vídeo de tudo quanto é tipo de coisa. Vídeos interessantes, mas só que eu estava gastando meu tempo. Ia para o serviço, chegava em casa, horário do almoço. Almoço está fazendo? Mesma coisa. Entrava no celular, estava aquele negócio, você clicava no vídeo, aquilo te agarra, te prende. Você fica lá, ó, só rolando. Aí às vezes até a comida, o ovo está cozinhando, vai queima, estraga, e você esquece, você vai rolando o dedo. Eu percebi isso na minha vida, irmãos. Irmãos, eu pergunto para vocês:
Assistir algum vídeo desses aí, ficar mexendo em rede social por si só, é pecado? Não é. A Bíblia fala, não deveis usar o celular para ficar no Facebook. A Bíblia fala isso? Por si só não é pecado. Só porque estava sugando, tomando o meu tempo livre. O meu tempo que às vezes eu deveria estar dedicando à palavra, dedicando para fazer algo útil. Eu estava gastando ali. Aí eu tive que tomar atitude. Deve ter um mês mais ou menos. Apaguei meu Facebook, apaguei meu Instagram, silenciei os status do WhatsApp. Cheguei no YouTube, excluí os shorts, não aparece mais para mim. Deletei o histórico do meu YouTube e programei aquele algoritmo para só me mandar vídeos de estudo bíblico. Para que nem passe na minha tela algo que me trave. Porque, irmãos, as coisas são muito interessantes, elas são feitas para te prender. E é legal, é gostoso. Eu não gosto de futebol, né? Só que aí teve essa Copa do Mundo agora aí, no Mundial de Clubes. Aí eu comecei a assistir um cadinho. Tava legal, o Flamengo lá jogando. Aí eu comecei a agarrar. Daqui a pouco eu tava começando, Vitor, a assistir vídeo de futebol no YouTube. Porque vai aparecendo para você. E é interessante. Não é pecado. Por si só não é pecado. Só que aí você gasta tempo. Aí você vai ver, passou a semana toda, eu não peguei a Bíblia para ler uma vez durante a semana. E é isso que acontece. Cara, não dá para mim isso não, cara. Eu fiz uma análise da minha vida e falei, essa vai ser a atitude que eu tenho que tomar. Para me viver um modo digno de Cristo, eu tenho que ter tempo para Cristo. Vocês não concordam, irmãos? Irmãos, eu não estou falando aqui para você largar suas redes sociais, nem tomar a mesma atitude que eu. Isso que eu fiz não se encaixa para qualquer um. Às vezes para você, o seu Facebook, o seu Instagram não é um problema. Aí tudo bem, mas para mim é. É igual antes de vir para cá, tava o Flamengo jogando lá, né, pai? Na televisão. Aí eu cheguei na casa do meu pai pra gente vir para cá, tava nos momentos finais do jogo do Flamengo, e eu já tenho um tempo que eu não tô vendo nada de jogo, porque não tá aparecendo nada para mim. Só que aquele momento ali que eu gravei os olhos ali, que não dá uma sensação boa, né, pai? Ficar vendo, batendo os pênaltis no final do jogo. Que negócio agarra você. Irmãos, isso não é pecado por si só. Mas vocês estão entendendo que isso tira o seu tempo de Cristo, o seu tempo que você poderia dedicar ao Senhor? É a mesma coisa de futebol. Eu não tenho tempo, às vezes, para ir numa reunião de evangelismo, numa reunião de estudo, mas eu tenho aquele dia da semana que eu jogo bola. Irmãos, não estou falando que jogar bola é errado. Às vezes para você faz muito bem. Tem pessoas que fazem projetos usando o futebol para evangelizar. O futebol por si só não é errado. Mas a partir do momento que eu, Guilherme, ao invés de colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, eu escolho o futebol, talvez esse futebol seria um problema para mim, vocês concordam? Então, irmãos, essas são atitudes que eu tomei na minha vida. Você vai analisar na sua. Passa um scan na sua vida. Vê se você está com o que você tem desperdiçado o seu tempo. Ô Jefferson, não tem aquela música? Perdendo tudo por amor e por alegria. Não é assim? É ele, né? Será que a gente está gastando tudo mesmo? Perdendo tudo? Eu acho que não. Só um cadinho. Muito pouco, né? Irmãos, o que a gente faz é muito pouco no Senhor, irmãos. Nossa, Guilherme, eu dediquei o meu tempo, hoje eu sacrifiquei meu dia, eu fui lá e ajudei no evangelismo. Muito bom, mas ainda é pouco, irmãos. A gente faz muito pouco comparado ao que os servos do passado fizeram. A prioridade, irmãos, da nossa vida tem que ser Jesus. Nada a gente pode colocar no lugar. Olha o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 10, versículo 37 e 38. Ele fala assim, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Qual tem sido a sua prioridade, meu irmão? Te pergunto. Com o que você tem gastado o seu tempo? O que tem te impedido para servir ao Senhor? Irmãos, a partir do momento que você entendeu que você foi liberto do pecado,
A partir do momento que você entendeu que você vai para o céu, estar com Cristo, será que você não deveria viver de uma maneira digna dessa esperança? Eu sei que não é fácil, irmãos. Ninguém peca porque é obrigação. Ninguém levanta de manhã e fala, nossa, hoje eu tenho que pecar, eu sou obrigado a pecar. A gente peca porque é bom. Porque o pecado traz prazer para nós. Se o pecado não fosse bom, a gente não pecava. Então não é simplesmente eu falar para você, você precisa parar de pecar, você tem que ser digno de Cristo. Não é isso, irmãos. Eu falo para você tentar encontrar o seu prazer, a sua felicidade, em uma vida de comunhão com o Senhor. É a meta que eu tenho para mim. É o que eu tenho tentado fazer e viver. Irmãos, essa palavra, antes de chegar até vocês, já mexeu com o meu interior. Porque a palavra tem que fazer isso. Essa palavra já me colocou numa posição de repensar minha vida. E você precisa repensar a sua. Você tem sido digno de Cristo? Alguém poderia pensar assim, nossa Guilherme, mas tá bom, eu já confessei Cristo como Salvador, e o que importa é ir para o céu. Não vai mudar muita coisa se eu me esforçar, ou se eu ficar mais relaxado. Eu vou para o céu de qualquer jeito. Isso aí, irmãos, é porque a gente não entende o que vai acontecer após essa vida. O Senhor, Ele é justo. Você pode ir para o céu. Mas existe, Vitor, um tribunal aonde vai nos galardoar, onde vai dar nossas recompensas, sabia disso? Chamado Tribunal de Cristo. Aquele mapa ali, ele está ilustrado, esse Tribunal de Cristo. Esse julgamento de obras, ele não é para não salvos. Ninguém sai desse julgamento Tribunal de Cristo, que eu estou me referindo, e vai para o inferno. Não, todos ali são salvos. Mas esse Tribunal de Cristo é para julgar as obras dos crentes. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 10, fala, porque é necessário que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo ou bem ou mal que tiver feito por meio do povo. Todo aquele que crê vai ser salvo. Mas não é justo. O Zezão se converteu, o Zezão dedicou a sua vida para agradar o Senhor, deixou de fazer as coisas que agradavam a ele, para agradar as coisas do Senhor. Não é justo ele receber o mesmo galardão do que você que já acreditou em Cristo, que também vai para o céu, mas escolher viver uma vida preguiçosa, uma vida que não teve esforço nenhum, não teve sacrifício nenhum, ou pouco esforço para agradar o Senhor. Então, nesse tribunal de Cristo que vai acontecer no dia do arrebatamento, Ele vai te dar o seu galardão. O que você fez aqui na terra vai te dar recompensas eternas. E por isso que o Senhor Jesus fala, não ajunteis tesouros na terra, mas já junta tesouro aonde? No céu. Porque no céu o ladrão não rouba, a traça não corrói. Aqui na terra você vai, vou esforçar, eu vou trabalhar, eu vou lutar, vou ganhar muito dinheiro, mas o ladrão pode roubar, isso pode acabar, você pode gastar, e quando você morrer, isso vai passar, passou, acabou. Quando você morre, se você teve muito dinheiro ou pouco, passou. Mas esse galardão aqui, que vai ser dado aos crentes, ele não é passageiro, ele é eterno. Ele tem valia não só para essa vida, mas para a vida futura. Esse é o tribunal de Cristo. Ah, Guilherme, mas você falou que no tribunal de Cristo só vai passar crentes. Mas os ímpios, aqueles que vão ser condenados, também não vão passar por um tribunal, por um julgamento? Sim, mas aí já é o juízo final. Está lá em Apocalipse 20. A gente trabalha muito com isso. No juízo final não passa crente. No juízo final só passa ímpio para ser condenado. E os mortos que não tinham ressuscitados, os grandes, os pequenos, está lá em Apocalipse 20. Juízo final, sentenciamento de lago de fogo. Tribunal de Cristo, galardoamento dos salvos. Certo, irmãos? Isso é escatologia, isso é profecia, isso é coisas futuras. Mas você pode perguntar, Guilherme, tá bom, eu trabalhei, eu fui digno de Cristo, eu morri, fui para o céu, fui arrebatado, passei pelo tribunal de Cristo, recebi o meu galardão, o que eu vou fazer com ele agora? É uma coisa que a gente às vezes não sabe. Para que vai servir o meu galardão então? O que adianta eu ter muito galardão ou pouco?
Irmãos, a Bíblia fala algumas coisinhas interessantes. A Bíblia tem promessa para os vencedores que eles reinarão juntamente com Cristo. Nós, em nossa escatologia, entendemos que é um decorrer do momento na história, quando isso tudo passar, quando aconteceu o arrebatamento, quando o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja, depois disso, depois da grande tribulação, o Senhor Jesus vem em poder e grande glória, a qual todo olho verá. Neste momento, ele julga as nações, Mateus 25, depois disso, instaura o seu reino messiânico na terra, conhecido como milênio, Apocalipse 20. Nesse milênio, eu e você que somos salvos, vamos estar no céu, vamos estar reinando com Cristo. E a Bíblia dá indícios que, dependendo do que você fez hoje em vida, o tanto de galardão que você arrecadar aqui, você vai ser posto como um líder maior nesse reino messiânico. É um estudo profundo, mas isso aí é escatologia, irmãos. Uma coisa que às vezes a gente não para pensar, porque você pensa assim, caiu. Porque você pode pensar assim, poxa vida, eu vou para o céu, mas lá vai ser chato, eu vou ficar tocando harpa a eternidade. Não vai ser assim, irmão. A Bíblia nos promete um novo céu e uma nova terra. Vamos estar novamente numa criação, assim como no Jardim do Éden, desfrutando de uma paz com essa natureza. Essas são as esperanças que só quem pode ter essas esperanças? Um salvo. Se você ainda está aqui hoje, aqui dentro desse salão, se você não tem certeza para onde você vai após a sua morte, eu falo para você, preste atenção. Repense, porque a Bíblia me dá garantia que se eu confessar ao Senhor Jesus, eu serei salvo. Olha o que ele fala lá em João, no capítulo 5, é a passagem que eu mais gosto, até coloquei no meu uniforme. Versículo 24, ele fala assim: em verdade lhes digo, que quem ouve a minha palavra, Jesus falando, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá a vida eterna, é tenho. A partir do momento que você creu em Cristo, você pode falar, eu sou um salvo, não porque eu sou bom, mas porque o Senhor me resgatou, e a Bíblia promete isso para mim. Eu creio nisso, irmãos. Você crê nisso? Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não entra em juízo, você não vai mais ser condenado, mas você passou da morte para a vida. Essa é a garantia que a palavra de Deus pode nos dar, não só nessa passagem, mas em muitos outros locais. Então, irmãos, a gente percebe que depois de ter aceitado a Cristo, a gente ainda vive uma vida relaxada. Pode passar para o próximo slide. O que você tem sacrificado por Cristo? Quais são os seus prazeres que você tem deixado de lado em prol do nome do Senhor? Eu gostava muito, sabe de quê? De assistir desenho animado, anime. Gostava muito. Naruto, Power Ranger, Dragon Ball Z, gostava muito. Irmãos, por si só isso não é pecado. Mas como eu disse, tomava o meu tempo. Então o que eu fiz? Sacrifiquei esse prazer por causa do Senhor. Às vezes você está analisando aí uma coisa que você faz muito. Uma coisa até boa, uma coisa que não é errada, só que ela está te tomando todo o seu tempo que você poderia dar para o Senhor. Estão entendendo, irmãos? E a gente vê o que a gente faz para o Senhor ainda é pouco, quando a gente compara com o que os irmãos do passado passaram. Olha só, passa o próximo slide para a gente ver. Olha só, irmão, eu queria que você prestasse bem atenção nessa passagem aqui de 2 Coríntios. Tem como a gente colocar aqui para a gente ler junto? 2 Coríntios, capítulo 11, verso 24 a 28. Olha só o que Paulo passou na vida dele, por amor a Cristo. Olha o que Paulo sacrificou a Cristo. Compare com o que você tem sacrificado e analise isso. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 24 a 28. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 28. Qualquer coisa eu leio aqui também. Olha o que ele fala ali, olha o que Paulo falou que ele passou.
Pensa você, Mateus, se você tivesse recebido isso. A gente até leu na carta dos jovens lá, né? Recebido os judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. Pode colocar na versão NA pra gente? Ou não tem como? Não, pode deixar nessa mesmo, senão vai atrapalhar. Paulo fala que ele recebeu 5 sessões de 40 açoites. 39, mais especificamente. Pensa, Zezão, o que é isso? Já pensou, Zezão? 40 vezes 5 chibatado nas costas. E o chicote antigamente não era só esse que faz marquinha, é aqueles que às vezes tinha pedaço de osso, tinha pedaço de algumas coisas que cortava. Vergões. Ficava tudo fatiado aquele negócio. Não deveria ser fácil. Lembrando, ele não está passando por isso porque Paulo era uma pessoa ruim. Está passando por isso porque ele proclamava o Evangelho de Cristo, irmãos. Era pelo nome do Senhor que ele passava essas coisas. Próximo versículo. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei boiando. Deve ser mole não, hein? 1 noite e 1 dia boiando. 3 vezes sofreu naufrágio. Pelo nome de Cristo. Próximo versículo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, de ladrões, em perigos dos da minha nação, né, com perigos dos judeus, seus patrícios, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado com todas as igrejas. Olha o que Paulo passava. Eu pergunto de novo, o que você tem feito por Cristo? Quantas vezes alguém botou uma arma na sua cabeça e fala assim, ou você confessa a Cristo ou você morre? Quantas vezes você foi preso porque você estava falando de Cristo? Quantas vezes você naufragou porque estava indo fazer um trabalho para Cristo? É para pensar, irmãos. A gente precisa trabalhar mais. Volta lá naquela imagem do slide. Coloquei até ali uma imagem ali do apóstolo Paulo, né, apedrejado, e é dito no número das suas viagens missionárias que ele sofreu um apedrejamento tão forte que as pessoas consideraram ele como morto. Pegaram aquele corpo de Paulo, todo sanguentado, todo arrebentado, jogaram ele para fora da cidade, pensando que ele tinha morto. Só que aí Paulo levanta e segue o rumo, por causa do nome de Cristo. Pode voltar lá para o nosso slide. Outro. Isso. Coloquei aqui uma imagem, né? Só para os irmãos conseguirem pensar um pouquinho o que você tem feito por Cristo. Próximo slide. Olha essa outra passagem, irmãos. Essa aqui é mais pesada. Vocês não imaginam que pessoas já passaram por causa do nome de Cristo. Essa imagem medieval que eu coloquei aqui está uma imagem de uma morte que às vezes era comum a pessoas que confessavam a Cristo. Serrava a pessoa no meio. Pesado, né, Zezão? Pensou amarrar sua perna de cabeça para baixo, o cara... Não é morte qualquer não, né, Zezão? Gente, pessoas morreram por causa do nome de Cristo, gente. E você não tem coragem de tirar um tempo do seu dia para orar. Não tem coragem para tirar um dia da semana para ir na igreja. Não tem coragem para parar um tempo para ler a palavra de Deus. Olha só o que diz lá em Hebreus capítulo 11. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, vocês prestem atenção. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 35, na parte B do versículo, até o verso 38. Olha só que pessoas já passaram por causa do nome do Senhor, por essa fé. Mulheres pela ressurreição receberam os seus mortos. Pela fé, alguns foram torturados, não aceitando o resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombaria, de açoites, sim, até de algemas e prisões.
foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada, andaram como peregrinos, vestindo de pelos de ovelhas e de cabras, passando por necessidade, foram afligidos, maltratados, o mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. O mundo não foi digno dessas pessoas. Irmãos, eu quero terminar com uma palavra. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Pois quando nós tornamos dignos do Evangelho de Cristo, o mundo passa a não ser digno de nós. Amém, irmãos?